Família, salve! Tamo aí mais uma vez. Mais uma arte para esse canal lindo, cheiroso, não muito movimentado, mas não desistimos. É isso. Como é que tá você? Hoje estamos aí desenhando o astronauta da Turma da Mônica, né? Trazendo um pouco de brasilidade e nostalgia para esse canal, porque, rapaz, é difícil achar uma criança que não teve a infância marcada por Turma da Mônica. Eu mesmo fui um delas. Quando eu era criancinha, eu tava aprendendo a ler, jogaram um gibi da Mônica na minha mão e desde aquele dia eu não quis saber de outra coisa. Eu perturbei muito, mas tipo, muito. Perturbei muito meus pais pra toda hora eu queria gibi da Turma da Mônica, gibi disso, gibi aquilo, gibi acolá, tudo isso. Eu era muito fissurado por Turma da Mônica quando eu era criancinha. E como vocês estão vendo aí, né, o astronauta, ele é um personagem que, pelo menos na Turma da Mônica clássica, ele nunca me surtiu tanto interesse assim, a mais do que os outros. Eu sempre gostei dele, mas nada que surpreendesse, nada que eu gostasse a mais dos outros. Sei lá, os personagens que eu mais gosto da Turma da Mônica clássica são o Cascão e o Chico Bento. Não tem pra ninguém. E é basicamente isso, mas cerca de 2009 ou 2010, provavelmente eu errei o chute, eu não vou lembrar com certeza, lançou Turma da Mônica Jovem e, né, como vocês sabem, perturbei muito meus pais para conseguir os gibis. Eu nunca conseguia os gibis na ordem certa, sei lá. Eu lembro que eu consegui a primeira edição, só que eu não consegui a segunda, aí eu só fui conseguir a terceira, aí depois eu só fui conseguir a sétima, aí depois fui conseguir a 11ª e por aí vai. Mas, infelizmente naquela época eu ainda não tinha um acesso muito bom à internet, porque se eu tivesse, era literalmente eu só ir na internet e fuçar as edições que eu não conseguia comprar físicas. Mas enfim, ao astronauta, né, é o assunto do vídeo, afinal eu tô desenhando ele, que eu tô fugindo dele toda hora. No Turma da Mônica Jovem em si, ele já apareceu a partir da 3ª edição, se eu não me engano. Na primeira aventura que... eu não vou lembrar o certo, mas eu acho que a primeira grande aventura da Turma da Mônica Jovem durou da 1ª até a 5ª edição. E logo na primeira aventura, na 3ª edição, o astronauta aparece para ajudar a galera. E a aparição dele é muito zica. Não porque ele aparece quebrando o pau, mostrando pra todo mundo que ele é o brabão, não. Simplesmente porque ele é um personagem icônico do Turma da Mônica clássica e ninguém esperava que ele ia aparecer, ninguém estava esperando isso. E o design dele é muito irado mesmo. Todos os personagens da Turma da Mônica, eles têm um design legalzinho, normal, Turma da Mônica clássica, e na Turma da Mônica jovem, toda vez que você olha o design de alguém, você fica tipo, uou! Sério, é muito gratificante você ver como eles ficaram mais velhos. Eu, quando criança, eu fiquei maluco quando eu tava com essas HQs na mão e vi os personagens clássicos mais velhos. E eu fico imaginando pra um fã que fosse mais velho do que eu. Qualquer coisa, sei lá. Alguém que tá desde os anos 70, por exemplo, acompanhando Turma da Mônica e do nada vê essa galera mais velha. Realmente, deve ter sido um negócio muito gratificante pra eles. E o astronauta é um personagem super bacana. Eu sempre gostei dele, normal no Turma da Mônica clássica, mas ele não era eu não achava ele mais do que os outros, eu não gostava dele mais do que a Mônica, por exemplo, e toda essa galera. Mas no Turma da Mônica Jovem eu acho ele muito bacana, não só pelo design que já chega com 2 pés na porta. Mas basicamente isso, no Turma da Mônica Jovem, na primeira aventura em si, que dura cerca de 5 edições, se eu não me engano, mesmo sendo uma coisa séria, mesmo sendo uma aventura em que eles estão correndo um risco real, você ainda sente que é algo, sei lá, mais bobo, mais infantil, algo assim. Só que a partir das próximas aventuras, eu acho que mais ou menos na edição 7, eles estão num arco do robô. Daquela animação antiga da Turma da Mônica sobre a princesa e o robô. É basicamente esse robô, não o mesmo, obviamente, não que é algo canônico, mas é uma versão mais madura desse robô. Ele tem uma princesa a quem ele é leal, a quem ele ama, não sei o que, ele começa a confundir essa princesa com a Mônica. E nesse arco das HQs, os debates internos são sensacionais, que você real sente que é uma parada mais madura, não é mais aquele negócio pra criança. Porque, por exemplo,
A Mônica, ela queria a todo custo proteger esse robô. Ela queria a todo custo impedir que ele voltasse pro povo que maltratava ele. Queria fazer o bem dele, porque via que ele era um bom ser, né? Não uma boa pessoa no caso, mas um ser bondoso. E o astronauta era totalmente contra isso. Eu lembro um quadrinho em específico que o astronauta tá completamente possesso. Ele tá puto, berrando com a Mônica. Uma treta realmente de ideais, deles gritando que a Mônica acha que eles têm que fazer A e o astronauta acha que eles têm que fazer B. E nenhum dos dois tá errado. Os dois estão atrás do certo. E isso é muito interessante, sério. Isso é um negócio que eu só fui matutar depois que eu fui crescendo, porque quando eu era criança e eu li essas HQs, eu achava um negócio muito bacana, mas eu não tinha essa reflexão de, nossa, isso é algo muito maduro. E realmente eu tenho boas lembranças disso. Depois das lives que eu fiz, vocês podem ver aí que eu fiz umas lives com a galera, eu conversei bastante com o chat. E me deu muita vontade de voltar ali a Turma da Mônica jovem, e eu acho que eu vou realmente fazer isso. Igual o último vídeo em que eu desenhei o Super Choque e me deu vontade de reassistir o desenho, agora eu tô com vontade de reassistir a Turma da Mônica jovem. Reassistir não, né? No caso, ler. Errar é humano, enfim. Bom, como vocês puderam ver, teve há um tempo atrás em que eu tava falando aqui, teve um leve corte de algo que não foi mostrado pra vocês, que foi basicamente quando eu finalizei o esboço do astronauta e já cortou e tinha meio que uns rabiscos no fundo. Isso não foi nada demais, eu só parei de gravar e eu esqueci de gravar, mas não levou muita coisa. E vai ter mais uma elipse nesse estilo mais pra frente, assim que eu termino o contorno do desenho, porque enquanto eu tava fazendo, eu reparei que a anatomia do astronauta estava muito errada, mas muito errada mesmo. Meio que o tronco dele, a parte da armadura, era muito maior do que devia ser e ficou algo muito feio. Eu corrigi isso em off e eu não gravei porque realmente era algo que eu tava me concentrando demais e eu tava meio que sob pressão. Eu tava com medo de ter estragado o desenho, mas deu tudo certo no final. E isso aí fica uma reflexão legal. Às vezes parece que tá tudo perdido pra alguma coisa, mas sei lá. É só você se esforçar um pouquinho mais, você se concentrar, você não deixar o medo, sei lá, o nervosismo se apossar de você. E você consegue reverter a situação. Às vezes não dá, né? Às vezes não tem jeito, a gente acaba se ferrando, mas ainda assim não são 100% das vezes. E durante a live que eu tava gravando, as lives no caso, foram 2 lives de desenho do astronauta, aconteceram umas coisas bem curiosas. Na verdade, engraçadas, que eu acho que seria interessante falar aqui. Eu comentei com o chat que quando eu tive a ideia de desenhar o astronauta, me bateu uma curiosidade de saber, pô, qual é o nome verdadeiro do astronauta? Porque eu já sei, né, que alguns dos nomes originais, né, os nomes verdadeiros dos personagens da Turma da Mônica são bem zoados. Como, por exemplo, o próprio Cebolinha. O nome verdadeiro dele é Cebolácio. Cebolácio não é um nome muito estiloso, né? E me bateu essa dúvida de saber qual era o nome do astronauta. E eu acabei ficando meio chocado, porque eu descobri que o nome dele é Astronauta Pereira. Literalmente astronauta. Astronauta não é só a profissão dele, o nome dele é astronauta. Astronauta Pereira. Eu não acreditei muito nisso quando eu vi, mas fazer o quê? É algo infantil. Turma da Mônica é uma série infantil, não tem por que ficar tão encucado com uma coisa desse tipo. Eu só achei curioso. E a outra coisa que aconteceu durante as lives é que um grande colega meu que estava assistindo, ele não estava no chat, mas ele estava assistindo, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp na mesma hora perguntando: cara, você tá desenhando Buzz Lightyear? E eu tive um ataque de risos no meio da live. Eu não consegui segurar, velho. Eu tô desenhando um astronauta e do nada alguém pergunta: você tá desenhando Buzz Lightyear? E assim se instaurou uma guerra no chat. Uma guerra bem no estilo biscoito versus bolacha, entre Buzz Lightyear versus astronauta da Turma da Mônica. Ai, eu não preciso esconder de ninguém, né? Vocês estão vendo o desenho aí, eu sou totalmente time astronauta. Mas o pessoal se dividiu bem. Muita gente ficou do time Buzz, mas eu permaneço do time astronauta. É nóis, astronauta Pereira. No mais é isso. As últimas artes que eu tenho feito não têm me testado demais. Na verdade, testado não é bem a palavra certa, mas tem me mostrado muita coisa, porque essa do astronauta, por exemplo,
Eu estava completamente inseguro em relação a fazer o cenário, do mesmo jeito que eu estava na arte anterior, do Super Choque e do Gear. Só que eu continuei fazendo e quando eu terminei ela, quando eu finalizei, eu não tinha gostado bastante. Eu tava olhando e falando, cara, isso não ficou muito legal. Mas isso era em relação às cores, sei lá. Eu fiz todas as coisas, eu trabalhei as sombras, eu fiz o fundo, só que ainda assim eu tava olhando e eu não tava gostando, eu não sabia como melhorar. Só que ainda assim eu deixei a arte descansar. Sempre que eu faço um desenho, eu deixo o desenho mais ou menos um dia parado, só para eu conseguir pensar melhor, para eu esfriar a cabeça, eu lembrar se eu esqueci de fazer alguma coisa, ou eu ver o que tá feio no desenho e eu posso melhorar. E no dia seguinte eu sentei na cadeira para analisar o desenho e não senti muita coisa que eu podia ter feito, mas eu comecei a testar uns filtros aqui, uns filtros ali, eu mexi nas sombras e etc. E o resultado me agradou bastante. Daqui a pouco vocês conferem como ficou. E é isso, rapaz. Se cuidem. Aproveitem aí o mês de janeiro que tá acabando, se bem que eu nem sei se esse vídeo vai ser lançado no mês de janeiro. Mas enfim. Se cuidem, fiquem na paz, curtam aí o resto da arte e deem sugestões de desenhos que vocês queiram ver. Eu tenho uma lista bem interessante de desenhos para trazer aqui no canal, mas depende de vocês. Me deem dicas aí, o que vocês quiserem, a voz do povo, vocês já sabem, né? Fiquem na paz.